Mas olha, vamos falar a respeito de outro assunto. Vamos trazer informações a respeito da Fundo de Participação dos Estados. Um repasse que é feito ao estado do Piauí e que deve alterar o seu valor. Para mais, vamos entender esse assunto com o secretário Emílio Júnior, secretário de Fazenda Emílio Júnior. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, secretário. Tudo bem? Boa tarde, Joelson, né? Boa tarde, Tássio Cruz. Boa tarde a todos aqueles telespectadores aqui do Jornal do Piauí. Tássio Cruz aqui com a gente também. Tássio, boa tarde. Novamente, boa tarde a você, ao secretário e a todos que nos acompanham. Tássio Cruz participa com a gente dessa entrevista para falar a respeito desse repasse. Secretário, vai haver realmente um aumento? Esse cálculo foi feito pelo Tribunal de Contas da União. Existe uma possibilidade ou o Piauí vai receber mais repasses do FPE? Muito boa a sua colocação, Joelson, porque é muito importante a gente entender também como é que é feito hoje a questão do índice do repasse do FPE hoje a nível de Brasil. Em 2013 foi aprovada uma lei, né, onde ela exige que essa atualização desses índices seja anualmente. Acontece que quando ela fez essa lei, naquela época, alguns estados perderiam receita de imediato. E ela criou uma espécie de uma trava mínima. Ou seja, essa lei diz que aqueles índices que estavam sendo aprovados naquela época, em 2015, eles sejam preservados até hoje. E esses novos índices só entram daquilo que forem acima desse crescimento. Ou seja, não cai. Não cai. Só sobe. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, quando a gente vai receber o repasse agora do FPE, o que é que essa lei faz? Ela pega o repasse que o Piauí recebeu em 2015, faz uma correção dele da inflação mais 75% do IPVA, do IPCA, né, e coloca ele hoje. Se o Piauí receber hoje for maior do que o que eu recebia antes, esse incremento a mais entra no novo índice. Certo. Entendeu? Se o que eu vou receber hoje, corrigido o que eu te falei bem aí, pela inflação e 75% do PIB, se for menor, eu recebo pelo esse índice ainda de 2015, que é 4,32%. Para não correr o risco de ter uma perda de repasse. Exatamente. De dinheiro. Hoje o FPE do Piauí é mais ou menos de quanto? Olha, hoje, por exemplo, a gente está... O FPE hoje, quando a gente pega, ele é na faixa de 7 bilhões e alguma coisa por ano. Por ano. Né? Por ano. E todo mês recebe um pedaço desse dinheiro. Recebe um pedaço disso aí. Só para você ter uma ideia, esse plus a mais hoje, só para tu ter uma ideia, nesse primeiro repasse que nós tivemos agora em abril, na cota do dia 10, esse incremento a mais, ele representa 17% do todo do FPE. Ou seja, esse peso novo que está saindo agora de 4,07 para 4,35, ou seja, um aumento de 6%, se fosse hoje, esse aumento de 6%, ele repercutia num peso do FPE hoje de 17%. Só para entender que ele não é do total do FPE 6%. Ele criou como se fosse um colchão. É como se você dissesse assim, olha, você já tem um valor mínimo a ser recebido. Se, digamos, se der uma tragédia no FPE, você já tem aquele garantido como valor mínimo. Ano passado, secretário, a gente chegou a ter a suspensão, por exemplo, a redução do pagamento de comissionados e outros elementos por essa inconsistência do FPE. Medidas foram adotadas de redução de gastos. Para este primeiro semestre, segundo semestre, como que está a projeção também para 2026? O quadro é mais estável esse ano do que o ano passado? Como é que se projeta esse restante de 2025 com o FPE e a arrecadação? Olha, em primeiro lugar, até o mês de março, tanto o ICMS como o FPE, eles vêm com um crescimento da ordem de 6%. Então, o ICMS vem com 6%, o FPE mais ou menos 6,5%. Então, assim, quando você pega os serviços que são cobrados, a demanda ela é muito maior. Então, nós entendemos que esse ano de 2025, nós teremos um ano de muita dificuldade. Apesar desse incremento, apesar do aumento de 6% no ICMS e aumento do FPE, o Piauí ainda vai ter dificuldade? Dificuldade porque você percebe que os investimentos, aquilo que a gente tem que fazer, a necessidade dos investimentos, do serviço público, a demanda ela é muito maior. Outra coisa que a gente também hoje pesa, Joelson, é que, vejamos só, nós temos
você tem serviço da dívida, né, para pagar. E esse serviço da dívida hoje, eles são, na sua grande maioria, atrelados ao quê? Ao CDI, que é vinculado à Selic. Com essa questão da Selic também, está com um valor muito grande, e também o dólar também, dessa forma, nessa instabilidade, então isso traz uma pressão para os serviços da dívida também. Ou seja, tudo aquilo que o Piauí contraiu de empréstimo, Isso. ou mesmo dívida de precatório, por exemplo, ou não? O precatório também porque o precatório, a atualização dele é pela Selic. Então, assim, né? toda essa dívida, esse dinheiro que o Estado precisa pagar, seja num empréstimo contraído ou numa questão que perdeu na justiça, tudo isso está sendo pressionado por esse aumento da Selic. Por esse aumento da Então Selic. está difícil planejar, é difícil vislumbrar qual vai ser o gasto do Estado do Piauí, por exemplo? É isso que eu queria colocar, o desafio que nós temos para esse ano. E não só, Joés, quando eu falo assim a nível das contas públicas, mas não é só da conta pública. Porque, por exemplo, quando você tem uma Selic dessa sendo aumentada, qual é o objetivo que o governo também está querendo fazer? É mais ou menos frear mais ou menos o consumo para tentar segurar a inflação. Como o maior imposto que nós temos ele é do consumo, do ICMS, se você freia consumo, você também pode estar freando receita. Então, o efeito colateral dessa medida não é nocivo demais? É isso que a gente espera. Nós esperamos, assim, a nível de Estado, né, e a nível de Brasil, que essas medidas possam ser assim, equilibradas, porque quer queira ou quer não, mas quando você existe essa instabilidade do dólar, essa questão do aumento da Selic, ele traz uma repercussão para a economia do Estado. Por mais que você trabalhe, o nosso governador tem colocado isso, a atração dos investimentos, incentivos às empresas a estarem aqui, o próprio poder público também fazendo muitos investimentos, né, que a gente vem colocando aí com boas estradas, infraestrutura boa para o Estado do Piauí, mas também se você frear o consumo, a gente tem essa preocupação e esperamos que esse ano de 2025 seja equilibrado por isso ainda. Secretário, o senhor fala de ICMS, nós tivemos no início do mês de abril um anúncio importante, o governo zerando o imposto do ICMS sobre produtos da cesta, mas a informação que a gente recebe praticamente diariamente no cidadeverde.com e aqui na TV Cidade Verde é que no supermercado, na gôndola, a redução ainda não chegou. Como é que o governo tem monitorado essa demora em repassar a redução para o consumidor? O amigo que está nos acompanhando, que está vendo o arroz no mesmo preço que estava no início do mês, o que ele pode fazer? Ele pode buscar o PROCON, alguma instituição, para que essa redução chegue até o bolso do cidadão? Em primeiro lugar, a gente gostaria de pedir, né, porque como o próprio governo, né, colocou desde o início, né, essa redução dessa questão dos produtos da cesta básica foi justamente fazer com que a maioria da população do estado do Piauí possa ter uma redução nesse preço, e tendo redução de preço, ele tem um ganho econômico melhor, né? Ele tem um crescimento econômico dele. Agora, tudo isso também depende também da empresa também repassar. Então, nós esperamos, né, que essas empresas possam fazer isso. Nós já, inclusive, fizemos alguns monitoramentos, existe uma justificativa, né, em relação aos estoques que tinham sido comprados a um valor antigo, né, mas a gente espera, né, que esses preços possam estar sendo baixados. Até porque, quando o próprio empresariado ele nos coloca, às vezes, para fazer uma formação de preço, eles sempre cobram que o poder público tem uma tributação de consumo menor para que ele possa vender mais barato. Então, já que o Estado fez isso com essa intenção, que possa colocar isso aí a um preço menor. Se esses preços não caírem, fica caracterizado algum tipo de abuso de quem pratica esses preços? Ou é um pacto que se espera sem nenhum tipo de retaliação ou punição para o desenvolvido? Olha, na verdade, assim, tecnicamente, a Secretaria de Fazenda, a gente não tem essa atribuição de fiscalizar preço. Agora, nós temos os órgãos, né, do direito do consumidor, né, que eles podem também agir em cima disso, né? Já que foi colocado isso aí, é lógico que, por exemplo, nós não vamos dizer que no Brasil nós estamos numa economia de livre mercado, né? Onde a empresa, ele possa, mas a gente espera que algumas empresas possam baixar até para a questão do poder de compra. E eu queria aproveitar, Joelson, para colocar nesse momento, existe um aplicativo, né, no estado chamado Menor Preço Brasil. O que esse aplicativo você pode fazer? Ele pode ajudar nisso aí. Quando você baixa esse aplicativo Menor Preço Brasil
Imagine se você vai comprar um arroz, né? Então você coloca lá o arroz. E você pede nesse aplicativo para você dizer do menor preço para o maior. Aí e também tem um período lá de 7 dias. E aí você pode também delimitar a questão do espaço geográfico. E lá você vai ter a oportunidade, inclusive, de colher a informação do preço de algum supermercado, do que é que ele tem vendido nos últimos 7 dias. Você pode verificar nos últimos 7 dias, esse mesmo supermercado, quanto é que ele vendeu aquele arroz e comprovar se ele baixou ou não esse preço. Então, esse aplicativo, a gente colocou ele desde da época do Covid, né, para trabalhar os preços de máscara, álcool em gel, essa coisa toda, mas ele foi expandido a nível de Brasil. Então, a gente espera que é uma das ferramentas que a gente coloca lá para o consumidor fazer. Inclusive, por exemplo, imagine que você vai sair daqui e quer abastecer o seu carro gasolina. Então você pode pegar ele aqui e pedir, um raio de 1 quilômetro, você pedir qual é o posto que está abastecendo mais barato ali. O nome do aplicativo? Aplicativo Menor Preço Brasil. Todas as lojas de aplicativos estão disponíveis, Menor Preço Brasil. O menor é um aplicativo que o fisco colocou a nível de Brasil. Antigamente nós tínhamos esse aplicativo ele separado em cada estado. Mas aí, um colegiado dos secretários, a gente aprovou para ser um aplicativo único, para facilitar, inclusive, se você está aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro e fazer essa pesquisa, entendeu? E o bom dele, só queria reforçar isso, sabe? Que lá não é uma pesquisa de preço. Lá eu estou pesquisando um preço que aquela loja vendeu. Ele está pesquisando a nota fiscal. Por exemplo, se lá colocou que o comércio A vendeu arroz, ele vai dizer, vendeu arroz nesse momento a valor X. Outro ponto importante, secretário, o governo anunciou a isenção do IPVA para motocicletas abaixo de 150 cilindradas, né? E ainda assim, a gente tem uma boa parcela da população que não tem regularizado o seu veículo. Agora, inclusive, tramita na Assembleia o Pacto pela Ordem, que o secretário já revelou que não irá fazer apreensão dessas motocicletas, mas ainda assim a população não regulariza o seu veículo. Acho que é necessário que se reforce, né? Que essas motocicletas possuem essa isenção e a população pode regularizar o seu veículo com a isenção, né? Olha, foi algo que o governador fez justamente pensando em... Porque a gente recebia muitas reclamações, inclusive existia um saldo de débito muito grande desse setor de motos, né? De não pagamento desse IPVA. E o governo tomou essa medida para que esse proprietário de moto não tem essa questão da desculpa, né? E aí só taxa. Na verdade, são motos de até 170 cilindradas, né? Então, até 170 cilindradas, eles podem regularizarem o seu veículo para andar com problema de blitz e tudo, não ser abordado numa PRF ou numa blitz do Detran, e eles pagarão somente uma taxa de renovação do licenciamento do Detran. Mas o Estado abriu mão, né, desse imposto para esse proprietário, que é a sua grande maioria, para que eles possam dar regularizada. Agora, é lógico, o principal objetivo é eles andarem regularizados, respeitando o trânsito, né, para evitar acidente, para evitar ter que se internar, um incidente que possa estar atrapalhando ele de trabalhar. Esse é o maior objetivo que o Estado fez com essa ação. Eu quero agradecer ao senhor, secretário. Muito obrigado pela presença, secretário Emílio Júnior, secretário de Fazenda do Estado do Piauí. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado, Joelson, obrigado, Tessa. Eu queria só lembrar aqui rapidinho de um concurso público da Secretaria de Fazenda, Joelson, que está sendo colocado aí, gente. O concurso público da Secretaria, o edital já está lançado, as inscrições encerram no dia 22, tem concurso para vagas para auditor fiscal, auditor governamental, né, analista do Tesouro e agente tributário. Para quem tem qualquer curso superior, então está à disposição, não poderia sair daqui sem fazer isso aí, viu? Muito obrigado, secretário, pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí.